Olá! Como eu disse no vídeo anterior, este vídeo é sobre a ideia de consentimento. A gente vai conversar sobre isso. Essa palavra está na moda, mas a gente precisa entender o que ela significa. O portal Lunetas, que é um portal muito interessante sobre educação de crianças, sobre educação em geral, tem um post, sobre o título Criança Não é Pública, que traz uma reflexão que eu achei muito interessante. Muitos adultos acham natural acariciar a barriga da grávida, mesmo que não tenham intimidade com ela, depois apertar as bochechas da criança, acariciar o cabelo. Essas atitudes, acariciar a barriga de uma grávida com a qual você não tem intimidade, é indiretamente acariciar um bebê. Talvez se ela não estivesse grávida, você não fizesse isso, ou na maioria das vezes você não faria. Mas quando se trata de criança, esse comportamento de que você pode tocar a criança de maneira carinhosa, de maneira afetuosa, mas que talvez não seja natural para quem recebe, traz resquícios de uma época em que a criança era vista como um ser indiferenciado, uma extensão dos adultos, uma propriedade dos adultos em geral. A criança não era respeitada como um ser em si, como tendo sua personalidade, sua individualidade, suas vivências, suas vontades. A gente não faz isso por querer negar à criança esse direito, mas por estarmos acostumados, por nunca termos pensado a respeito. Mas atualmente precisamos pensar, porque vivemos num mundo com características muito diferentes das características que esse mesmo mundo tinha há 30 anos atrás, 40 e 10. Então precisamos pensar. Essa ideia de exigir que a criança abrace, beije, se exiba para pessoas que são estranhas para ela. Ela sabe tocar piano, olha, toca para fulana ver. A criança fica absolutamente constrangida, ela não está à vontade, ela acha aquilo esquisito. Dá um abraço, dá um beijo no titio, uma pessoa que ela nunca viu, uma pessoa que ela vê uma vez na vida. Mas essa pessoa é muito minha amiga, mas não é amiga dela. Como você se sentiria se você chegasse pela primeira vez numa reunião com muitos adultos e alguém dissesse para você: abraça fulano, beija fulano, mostre para fulano o que você sabe fazer. Você ia ficar constrangido, Então nós não fazemos essa transposição de situações, porque intimamente, lá nos escondidos do nosso inconsciente, nós ainda vemos a criança como este ser indefinido, nossa propriedade, nossa extensão, e isso soa abusivo para a criança. É a mesma história, a criança está morrendo de medo do palhaço, está morrendo de medo do Papai Noel, e você quer porque quer que ela tire uma foto com o palhaço, com o Papai Noel. Se era um desejo seu quando você era criança, tá na hora de você realizar. Vai lá você e tira uma foto com o Papai Noel, com o palhaço, e diga isso, Se você vai postar, escreva lá: tô realizando um desejo infantil, fiz a minha foto com o Papai Noel, fiz a minha foto com o palhaço. E não exija que a criança faça. Por quê? Ao exigir que a criança abrace, se aproxime, aceite a aproximação, o toque de pessoas que ela não conhece, você abre espaço para que ela conclua que é sempre assim, que deve ser sempre assim. E isso desprotege. Em tempos tão assustadores,
de tantos abusos em tempos em que a cada 1 hora, ao menos 4 crianças ou adolescentes são sexualmente violentados no nosso país, precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com a ideia que formamos para a criança a respeito do seu próprio corpo. Consentimento é exatamente sobre isso. É sobre ensinar a criança dar ou não acesso ao seu corpo por outras pessoas, por pessoas que ela não conhece ou pessoas com as quais ela não simpatiza. E eu costumo dizer que se a criança não simpatiza com uma pessoa, respeite. Porque não necessariamente é um abusador, não, mas às vezes é alguém que tem um tom de voz, que tem um toque, que de alguma forma desagrada a criança. O oposto é verdadeiro, não é? Há pessoas que as crianças buscam naturalmente depois de um tempo. Eu conheço muitas pessoas que são assim. Elas não tomam iniciativa, elas esperam, né? Chegam amigos com crianças, elas falam: oi fulano, como você está? Tá tudo bem? Sem tocar, sem se aproximar, sem querer beijar. E ao longo do tempo daquele encontro, as crianças vão se aproximando, vão se aconchegando, porque essa pessoa exala aceitação, respeito, carinho pela criança. E ela percebe. Então, quando ela percebe o contrário, também você precisa respeitar, porque ela sente. E uma das coisas que protege, que a gente vai falar daqui a pouco, é exatamente ajudar a criança a desenvolver a própria intuição. E esse consentimento, né, essa falta de respeito ao consentimento ou não da criança, também na atualidade traz riscos para a saúde da criança, para a saúde física, né? Então, há muito tempo a gente fala isso, os pediatras falam isso. Se você vai visitar um bebê, não toque a mãozinha dele, porque ele põe a mãozinha na boca, né? Se você vai visitar um bebê, não necessariamente você tem que pegar o bebê. Você veio da rua, né? Você foi a muitos lugares, mesmo que você lave a mão, você não trocou de roupa, né? Então, essa intimidade, essa necessidade de forçar, desrespeita a criança e pode trazer risco, inclusive de adoecimento físico para ela. Ney Solimar é uma mulher, mãe, e ela fala nesse portal Luneta de inúmeras situações que ela presenciou e vivenciou com a sua filha. E ela então começou a escrever nas redes sociais sobre esse tema. E aí ela conta que uma vez ela estava no ponto do ônibus e tinha uma mãe com um bebê que devia ter 1 aninho. Uma mulher abriu um pacote de biscoito e deu um biscoito para o bebê. E todo mundo no ponto do ônibus ficou constrangido. Porque você fala: ah, mas eu estava comendo e o bebê ficou olhando, eu fiquei com pena. Mas você precisa perguntar. Porque as minhas sobrinhas, que são mães, elas não dão açúcar para os filhos antes dos 2 anos. E eu não tenho direito de interferir. Eu posso até não concordar, que não é o caso, mas não tenho direito de interferir. Há muito pouco tempo eu fiquei sabendo que criança com menos de 1 ano e às vezes em outros canais com menos de 2 anos não devem comer mel. E são coisas que a ciência vai trazendo, conhecimentos que a ciência vai trazendo e que a gente vai precisando aprender, né? Há uns dias atrás a gente recebeu a visita aqui do meu sobrinho neto mais velho, que tem quase 7 anos, e a gente saiu sozinho, nós dois. Viemos aqui no consultório, ele brincou, né? Porque ele não tinha nenhuma lembrança, ele até já tinha vindo aqui, mas muito menor. A gente ficou afastado esses 2 anos e meio. E aí
Na hora que a gente foi embora, passamos na porta da loja americana e ele falou, vamos entrar aqui para a gente comprar alguma coisa? Aí eu falei, que tipo de coisa que você está pensando em comprar? Ele deu uma geral assim na vitrine e falou, um Oreo. Aí eu falei, e a sua mãe deixa você comer Oreo? Ele falou, não, mas vamos desobedecer ela. Eu falei, não vou desobedecer sua mãe não, levei na brincadeira e ficou tudo bem, né? Mas é natural que a criança queira e é necessário que eu reforce a posição da mãe, dos pais, como autoridade máxima sobre ele. Não é que a criança não vai querer, mas eu é que tenho que respeitar, né, esse limite. No caso da criança, a respeito de alimentação e tal, quem dá o consentimento ou não são os pais. E essa May Solimar, ela fala, acho que as pessoas têm a imagem de que a criança é só um ser fofo, como um bichinho de estimação, e que por esse motivo podem tocar ou até oferecer coisas. Então, se você está com uma criança e você não tem conhecimento do que é possível ou não, acho que, né, você pode correr alguns riscos. Então, se você vai sair com uma criança, pergunte, né? Se você vai sair, vai ficar responsável por uma necessidade, pelo filho de uma amiga, por um sobrinho, por um afilhado, pergunte. O que você quer que eu dê para comer? O que você aceita que a gente faça como atividade? Onde eu posso levar? Pergunte, né? Porque isso ajuda a criança a desenvolver esse conceito de consentimento, não só com relação ao próprio corpo, mas com relação à própria vida. Como eu falei, né, esse hábito de tocar, de abraçar, de beijar, é também uma questão geracional. Grande parte de nós não cresceu com esses conceitos claros e nós precisamos pensar sobre nós mesmos e sobre os nossos consentimentos ou ressentimentos a respeito de termos sido desrespeitados nos nossos consentimentos, né, nas nossas questões mais íntimas. Para compreender, então, a importância e a necessidade de educar as crianças para o mundo em que elas crescem. Respeitar seus pais e a maneira como desejam educar suas crianças. É o que eu falei, né, da proposta do meu sobrinho de comprar um Oreo. Uma criança que é educada para dizer sim a tudo que os adultos mandam parece muito conveniente, mas os abusos e as violências, de modo geral, não só abusos e violências sexuais, podem nascer nessa impossibilidade de recusar-se. Então, se essa criança nunca pode se recusar a abraçar alguém que ela nunca viu, se ela nunca pode se recusar a se exibir, a fazer todas as gracinhas que ela sabe, na frente das pessoas que ela, né, não dizem nada para ela ou, né, dizem alguma coisa que ela não acha muito boa, você vai, sem querer, dizendo a essa criança que ela, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer, não conta. Então, tanto ela pode ansiar crescer para parar de sofrer e começar a fazer isso, quanto ela pode entender que para sempre ela é objeto da realização, do desejo, da exibição de outros. E olha o risco que isso representa. O toque físico pelos pais, nesse sentido, é protetor. E eu já falei isso. Tem um livro de uma autora chamada Andrea Viviana Taubman, que se chama Não Me Toca, Seu Boboca. Eu não conheço o livro, mas eu já li em outros artigos a respeito desse livro. E eu confesso que não comprei, eu tenho uma dificuldade enorme de comprar coisas pela internet e nunca encontrei esse livro nessas minhas andanças por livrarias e sebos. Não Me Toca, Seu Boboca. E acho que pode ser um caminho interessante para pais, mães de crianças pequenas entrarem nesse discurso
do consentimento e saírem do discurso para a prática. Uma criança que tem a autoestima fortalecida e a noção clara do que devemos ou não consentir que o outro faça conosco é menos vulnerável a ser impactada pela ação de abusadores e abusadoras. Essa frase é da Andréia, autora do livro. Desde o nascimento e em cada etapa da infância, é possível identificar oportunidades de introduzir noções de consentimento na educação, o que dará à criança instrumentos para lidar com situações que poderão acontecer com ela. Então não é você fazer um discurso sobre consentimento, mas é no dia a dia, na sua relação com a criança, você ir introduzindo essas ideias de consentimento, desde bebê. Então você anunciar para o bebê o que você vai fazer. Então agora vamos trocar sua fralda, porque você fez xixi, é ruim ficar molhado, a mamãe vai trocar, ou a babá, ou o papai, ou a vovó, ou a titia, vamos trocar sua fralda, mamãe vai tirar, né? Eu vou tirar a sua fralda, vou limpar, vou passar devagarzinho o lencinho umedecido ou o algodão e depois vamos colocar outra fralda. Então, e você anunciar a mesma coisa na hora do banho, e a hora do banho é uma hora privilegiada, porque você vai precisar tocar as partes íntimas e desde pequenininho você pode falar com a criança o nome de cada parte do corpo dela que você está lavando, secando e quem pode tocá-la, né? Que são a mãe, o pai, a babá, as pessoas que cuidam dela e o médico, a médica, né? Você vai introduzindo essa ideia para ela. É importante, é protetor estabelecer vínculos de confiança com os adultos de referência. Então, que diante de uma ameaça, a criança corra para você e não de você, depende do vínculo que você formou com ela. Esse vínculo é o contato diário, é a forma com que você mantém esse contato. Estimular a intuição da criança, entender, perceber e valorizar quando ela fala eu não gostei e ela não consegue explicar por quê. Porque nós também temos isso. Quantas vezes a gente fala não gostei disso, não é nada específico, mas gerou um desconforto. Não gostei disso, não gostei desse lugar, não gostei da forma como essa pessoa me olhou e não tem nada, né? Nada estampado, nada evidente, mas você sentiu. Então, estimular, respeitar quando a criança diz eu não gostei, mesmo que ela não saiba explicar por quê. Deixar que a criança fale sem interrompê-la, validando suas emoções. Às vezes a criança está tão envolvida, tão ocupada por uma grande emoção que ela quer falar muito, quer falar com muitos detalhes e a gente perde a paciência. Mas se a gente ouve, se a gente consegue respirar, ouvir e validar as emoções, a gente pode inclusive esclarecer algumas coisas, dar nome para alguns sentimentos, valorizar a intuição e valorizar a criança, porque ela também vai precisar no futuro enfrentar situações onde ela vai expor uma ideia que não é a ideia de todo mundo. E se ela acha que quando a ideia dela é diferente da de todo mundo, ela nem pode falar, ela nem pode se expressar, isso também tem a ver com essa noção de consentimento, né? Se todo mundo pensa diferente de mim, eu não posso falar, né? Então, eu consinto que as pessoas me calem porque eu penso diferente. Não é por aí. Ensinar que a gentileza e o bom contato social, o bom relacionamento, podem se manifestar pelas atitudes e pela fala sem necessariamente envolver contato físico. Ah, então quer dizer que a gente não pode mais abraçar criança nenhuma? Não, claro que não. As crianças que são íntimas, as crianças que você conhece e que desejam o seu abraço, o seu contato físico, beleza, tudo bem, sem problema. Agora, crianças que você não conhece,
Crianças que naquele momento recusam devem ser respeitadas. E às vezes elas recusam porque elas estão vivendo ali naquele momento uma emoção que não combina com aquele abraço, com aquele afago. Se essa criança conhece você e em outro momento ela aceita, por que não respeitar esse momento em que ela não aceita? O que é mais importante? É a gente se abrir para essa noção de consentimento e do tanto que educar as crianças dentro desse conceito é importante e protetor para elas.